Existem alguns exercícios subestimados. São exercícios bons, mas as pessoas nem imaginam e acabam deixando ele de lado. E o número 7 da nossa lista é aquele exercício que na hora que você chega na academia, você esquece que ele existe, porque você não precisa de nada para fazer ele. Reza a lenda que algumas pessoas fazem esse exercício no banheiro da balada. A gente está falando da flexão de braço. Então a gente tem aqui um exercício. Você precisa encostar o peito no chão, tá? O peitoral encosta no chão. Vai lá, por que esse exercício é bom? Você consegue ter uma amplitude bacana por conta de tocar o peitoral ali no chão. Não tem uma amplitude melhor possível como um crucifixo máquina. Mas, se você pensar, por exemplo, num supino, é a mesma coisa que um supino, isso aqui. Esse cara deve ser doido. Aí você pode virar pra mim e falar assim, Lala, mas no supino eu consigo colocar peso. E na flexão eu não consigo, fica leve. Então, você já pensou que esse exercício você pode usar ele como combinação? Faz um crucifixo máquina, sai da máquina, vai pro chão, flexão de braço. Já cansei de fazer série assim. Ou então coloque ele no final do treino como um exercício para aumentar o pump no final do treino. E aí você consegue utilizar várias manobras interessantes aqui. Sem contar que te possibilita drop mecânico. Como é que é isso? Eu fiz um crucifixo máquina antes e eu vim aqui e eu já tô meio cansado. Aí vamos imaginar, vai, 20, aí não aguento mais. Ó o joelho, ó. Apoio o joelho no chão, com isso eu diminuo todo o peso do exercício e consigo tirar mais algumas repetições, levando assim um peitoral a uma fadiga maior. Quando você vê um peitoral desse, aí a gente conversa, tá? E o número 6 da nossa lista, a gente vai falar de manguito rotador. Já estou aquecendo o meu manguito rotador. Manguito rotador é um grupo muscular ali do seu ombro. A galera faz pensando no quê? Aquecer o manguito. Porém, e se você fortalecer o manguito? Existe uma diferença, gente, entre você aquecer uma musculatura e você fortalecer uma musculatura. E a diferença, ela consiste basicamente no quê? No grau de exaustão que você coloca no exercício. Por exemplo, se você vai aquecer, inclusive eu já falei largamente aqui, que você não pode fadigar o diacho do manguito antes do treino, porque se a função dele é estabilizar, você cansa ele, ele vai deixar de fazer o quê, Ranizito? Estabilizar. Ferrou, né? Agora, se você vai fazer em outro momento para fortalecer esse cara, aí faz sentido você aquecimento de manguito. Pesado para aquecimento. Aquecendo, mano, beleza? Não chega na falha. Fortalecimento de manguito. Percebe que eu coloquei muito mais carga? Não foi muito mais carga não, foi tipo 2 plaquinhas a mais. Ô, viado, pra manguito é o dobro. Pra fortalecer, olha a diferença. Percebe como que aqui, e tá bom peso, viu, Rani? Eu tô fazendo o exercício igual eu faço para qualquer outro músculo. Eu coloco um movimento um pouco mais explosivo na concêntrica, aperto na insuficiência ativa e controlo a excêntrica. Eu quero deixar esse cara mais forte. O que que eu ganho, Laércio, em deixar o manguito mais forte? Você ganha mais estabilização do que de ombro. Mas você não pode fazer isso aqui que eu acabei de te ensinar antes de um treino de peito. Você vai fazer isso aqui depois de um treino de costas. E você ainda tem um plus em desenvolver esse cara. Por quê? Deltóide posterior. O manguito, ele fica por baixo dele. Então imagina assim, ó, deltóide posterior, manguito. Se você cresce manguito, você dá mais volume aqui também no deltóide posterior. Ou seja, esteticamente, então vai ficar mais bonito. Ó, de verdade, até hoje, eu não vi ninguém fazendo com essa finalidade. Treino de ombro precisa aquecer o manguito. E o quinto exercício na nossa lista é o pullover. E por que que ele tá nessa lista de exercícios subestimados? Vejo muito pouco a galera fazendo esse negócio. E ele é um exercício excelente, porque primeiro, trabalha peito, costas, tríceps. A eletromiografia diz que ele trabalha mais o tríceps do que até peito e costas. E tem gente que fica falando, não, Lala, mas ele trabalha peito ou ele trabalha costas? É pros dois, mas na verdade agora você já entendeu que não. É pros três, mano. Se você treinar peito e sente fadiga de ombro, sabe quando você sente que o ombro já cansou e o peitoral ainda não? Toda hora. É fantástico, porque ele trabalha peito e não trabalha ombro. Então você consegue fazer, sei lá, 1, 2 exercícios de peito, o ombro vai já dar uma cansada, você põe um pullover, continua o trabalho de peitoral, o ombro dá um relax e depois você volta com ele. E se você quiser usar ele no treino de costas, eu te aconselho colocar no final do treino, porque como ele alonga muito a dorsal, inclusive, vocês conhecem o Johan? O Johan teve rompimento da dorsal fazendo pullover. Ó, isso aqui é coisa dos bastidores, ninguém sabe, hein? E você tá falando pra eu fazer?
Mas é porque o velho é que ele treinava muito pesado na época. Por que eu tô falando que ele rompe? Porque ele alonga muito. E esse alongamento é bom. Por quê? Quando você quer estimular a hipertrofia, você provoca o que no músculo? Dano tecidual. A questão é que se você exacerba o dano tecidual, você machuca esse músculo. Coisas importantes que o Alexandre tá mandando benzaço aqui. Olha a amplitude do movimento. Olha o quanto que ele desce e quanto que ele chega com esse braço muito aqui paralelo até a orelha dele. Isso faz com que ele consiga alongar mais toda essa musculatura. Uma coisa que dá pra gente fazer aqui, mas só se você quiser dar uma judiada maior no cara. Uma leve tensão, pode pressionar mais contra a minha mão, mano. Aí desceu. Aí a gente tá otimizando o exercício que perde um pouco de tensão no final. Mas o Alexandre tá mandando benzão. Fala aí, o que você acha desse exercício? É fundamental, cara. Principalmente para a parte externa, costas. Você sente bastante. Quarto exercício subestimado na nossa lista. A galera, não faz porque ele é difícil fazer, e outra, a galera não sabe o real motivo de fazer, não sabe quais são os benefícios dele. E ele é um exercício tão ruinzinho de fazer que eu não tô afim de fazer não, mano. Preguiça. E a gente tirou a Dani ali do treino dela. Aí sobrou pra mim, né? Você tá falando da prancha ventral. Eu faço e passo para as minhas alunas. Galera, parece ser um exercício muito simples. E na verdade é, né? É só ficar nessa posição. É tranquilo, é só ficar aí. O nome dele é prancha ventral, por conta da posição e porque o corpo fica parecendo uma prancha. O que muito pode acontecer são compensações. Licença aqui, Dani. Da pessoa levantar o quadril, ou então ela criar aqui uma alta lordose ali, né? A ideia não. A ideia é exatamente colocar toda essa força no abdômen para segurar essa posição toda. E a Dani fez lindamente. Já deu, né? É um puta exercício bacana para abdômen, para ter o melhor controle da parede abdominal e também dá um puta grau na coluna, né? Opa. Galera que sente dor aí na lombar vai ajudar bem. Dani, Abdômen obrigado. forte, coluna forte, né? E o terceiro exercício da nossa lista é o cardio. Você pode fazer na esteira, você pode fazer na escada, na bicicleta. Por que ele é subestimado? Galera fala assim, não, eu quero ficar bolado só, quero hipertrofia. Então eu não vou fazer cardio que não precisa. Eu, inclusive, no passado já falei pra você que não precisava. Inclusive, me baseava no estudo que mostrava que o cardio atrapalhava a hipertrofia. Você é vergonha da profissão! Hoje a gente sabe que as coisas mudaram muito. Primeiro, eu não vou nem falar de questão de saúde, tá? Efeito de proteção cardíaca. Mas assim, o cardio, ele melhora a sua sensibilidade à insulina. Isso favorece muito na hipertrofia. Quando você faz cardio, você melhora a sua capacidade cardiopulmonar. Tudo isso vai fazer o quê? Que você melhore a sua recuperação no treino de musculação. E essa é uma das coisas que as pessoas erram muito quando montam um treino. E é pensando nisso e outras coisas que as pessoas erram também, que eu construí um evento que vai rolar daqui a pouco, chamado Workshop Treinando Certo. A promessa desse evento é: chega de perder tempo fazendo coisa errada. Tem mais informação aqui embaixo. E o segundo exercício subestimado é a meditação. Muitos acham que é coisa de budista ou monge. Quando você medita, você aumenta a sua capacidade de concentração. E a capacidade de concentração você precisará durante o treino. Inclusive, quando eu falo da metodologia NoReps, eu falo muito da concentração e do foco interno, que é comprovado pela ciência que aumenta demais a ativação muscular. Você vai tirar uma coisa da meditação e vai trazer para a musculação, fazendo assim com que você treine de forma muito mais efetiva. Quando a gente pensa em meditação, muitas pessoas acabam já imaginando, já vendo aquela imagem, aquela posição de lótus. Você não precisa estar naquela posição para meditar. Inclusive, Osho fala em um dos seus livros, se popularizou a posição de lótus, que na Índia, onde eles meditavam, não tinha cadeira. Então você pode muito bem sentar numa cadeira, entrar naquela posição, coluna ereta, respiração consciente, e você já vai estar fazendo exercício, sim, de meditação. Ô, você viu o cara meditando ali? Mano, tá lá no modo chakra ali, concentrando. Tá divertido, pô. Exercício número 1 da nossa lista de subestimados é o abdominal. E na verdade eu vou trazer aqui pra você aquele abdominal no chão, o mais básico possível. Muitas pessoas não fazem. Enquanto eu era professor, eu ouvia demais os caras de pau. Ah não, eu vou fazer o abdominal em casa. Tá bom. Assim. A gente tá falando do exercício de abdômen mais
mais simples possível. Nossa, Lala, mas ele é muito leve para fazer. Claro, é leve para algumas pessoas, para outras não. Mas se para você é leve, você pode aplicar algumas coisas que vai deixar ele mais difícil. Por exemplo, o fato de você subir soltando todo o ar e segurando no final, um pouco só, já vai mudar muito. Que vento é esse? Gente... Outra coisa que você pode colocar aqui que vai intensificar bastante é puxar a parede abdominal para dentro quando você sobe e solta o ar. Mas eu vou fazer isso, eu ganho o quê? Primeiro, uma parede abdominal mais forte vai fazer com que você fique com a sua barriga mais controlada. E sem contar que esse músculo forte te proporciona estabilidade para fazer todos os outros exercícios, ou praticamente todos. Se nesse momento você está pensando assim, Lala, mas eu já vi vídeo você aqui falando que não precisa fazer abdominal. E eu vou falar para você que sim, é verdade. Mas se você fizer esses pontos que eu falei, você deixa eles melhores. É completamente necessário? Não, assim como todos os outros exercícios que a gente trouxe. E o abdominal, ele vai ser uma coisa que vai ajudar você a definir sua barriga. Ele não queima gordura, mas nesse vídeo aqui, ó, a gente fala do passo a passo para você definir sua barriga. Então já clica aqui agora se você quer ficar com a barriga definida aí da hora.